Como foi a relação familiar de vocês ao longo da vida, dessa família? A gente acompanhou um pouco de perto parte dessa história. Ele contou um pouco no BBB, mas eu queria ouvir de você. Como foi? Como era antes do BBB? Como foi essa relação familiar antes de vocês terem a família se tornar pública? Acabou se tornando pública, né? Sim. A nossa relação familiar sempre foi conturbada, né? Sempre foi complicada. Nossos pais se separaram cedo, tinham muitas brigas, né? Violência física ali, verbal e tal. Eu e o Rodrigo, a gente era bem pequeno. O Rafael ainda tinha acabado de nascer, então meio que não acompanhou muito isso. Depois da separação, a nossa mãe nos levou para outra cidade, mais longe. O nosso pai, o convívio era muito pouco, né? Não tinha celular nem nada. E aí foi quando a nossa mãe mandou o Rodrigo embora primeiro. Depois o Rafael foi de livre e espontânea vontade morar com o nosso pai. Eu insisti um pouco mais até com a minha mãe e acabei sendo mandado embora depois e tal. Uma mãe narcisista, completamente narcisista, tóxica, uma pessoa que, infelizmente, eu não posso falar que foi a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. E o nosso pai ali, ele casou de novo, né? Teve outra mulher, que era 20 anos mais nova que ele e tal, e ele vivia para ela. E a gente acabava sendo ali... A gente se sentia assim, um fardo para ele e tal, né? Ele dizia pra gente que preferia a mulher dele do que a gente. Era uma pessoa bem humorada, tinha um humor ácido também, tal, debochado. Tinha bons momentos dele e tal, mas normalmente não era assim conosco, era com os outros, né? Então, tipo, festas, ele era o rei da festa e tal, e a gente era fã disso. Em casa não tinha bom dia, boa tarde, boa noite, não tinha muito carinho, não tinha muita atenção, não tinha muita conversa, enfim. Ele partia às vezes para agressão física e tal, ele era mais esquentado, impaciente, mais violento. Eu acho que eu vi bastante, o Rodrigo apanhou muito dele, eu apanhei menos porque eu saía de casa quando ele fazia isso, eu ia embora, né? E o Rafael ali era menorzinho e tal, ele já começou a amolecer, sabe, o coração depois do passar dos anos. Vocês são os mesmos pais? São os mesmos pais, então. Os mesmos pais. A nossa relação como irmão ali, tipo, é um pouco estranho, porque a gente nunca foi muito próximo, muito unido. Mas a gente sempre trocou uma ideia, né? Então, tipo, principalmente com o Rodrigo, a gente sempre conversou, quer falar sobre alguma coisa, ou dizer alguma coisa mais íntima e tal. A gente sempre trocou essa figurinha, mas assim... entender. Vocês moraram juntos até quantos anos? Juntos na mesma casa, pai, mãe e os 3 filhos? Quando eles se separaram, eu devia ter uns 7 anos, 8 anos. Depois o Rodrigo veio morar com meu pai, eu vim depois, né? Só que eu não ficava muito com meu pai, eu não aceitava a mulher do meu pai, não aceitava ali a situação que ele colocava, como a gente, né, era a mulher dele no céu e a gente era tinha o que sobrava, né? Eu não aceitava muito isso, então eu voltava a morar com vó, ia jogar futebol, morava fora, voltava, eu me rebelava mais. O Rodrigo não, o Rodrigo ficou com ele ali até que o meu pai expulsou ele de casa, ele falou pra ele sair de casa e tal. Que devia ter eu não me recordo ao certo, mas o Rodrigo já devia ter uns 18, 20 anos, alguma coisa assim. E eu já não morava eu morava, depois eu saí, depois não voltei mais a morar com o nosso pai, né? Então a relação sempre foi assim, foi meio que individualizada, né? Tipo, cada um fazia as suas coisas, tinha os seus amigos, tinha seu modo de viver e tal. Principalmente quando nosso pai faleceu, a gente acabou não se unindo, a gente acabou mais se distanciando. Cada um pegou a sua dor e foi pro seu canto ali e acabou não tendo essa conexão, entendeu? E foi meio que natural pra gente, não foi nada forçado nem nada. Talvez a gente, pelo modo de criação, pela forma como tudo aconteceu, a gente viveu assim, pra gente era meio que normal, sabe? Então, aí o meu irmão foi pra Austrália depois e tal, e depois que ele voltou da Austrália, realmente a gente ficou mais próximo e tal, já ia almoçar. Isso quando? Quando ele volta, vocês retomam contato? Não, a gente sempre manteve contato, mas não era aquela coisa mais íntima, né? Muito próximo e tal. Ele voltou, eu acho que em 2017, salvo engano. Salvo engano, foi 2016 ou 2017, ele volta da Austrália em definitivo. Foi ali que a gente começou a se aproximar mais e tal. Chegamos até a sair juntos, porque não acontecia. Bate e volta, vamos lá. Faz que ele... Como era a relação de vocês quando criança? Eu tenho pouca memória, viu? Eu tenho pouca memória porque a gente sofria, na verdade, as mesmas coisas, né? Muita briga dos nossos pais,
violência física, verbal ali, a gente tende a meio que apagar isso da nossa memória e tal. Então a gente brincava ali, jogava bola e tal, e depois a minha mãe mudou para outra cidade muito longe, o Rodrigo já veio pouco depois morar com meu pai, que ele foi expulso por ela, e eu fiquei mais tempo, fiquei mais uns anos com ela. E eram cidades longas, de longa distância, né? E não tinha WhatsApp, não tinha internet, então a comunicação era muito precária. Então a gente quase não se falava. Eu nem falava nem com meu pai. Então foi bem difícil essa convivência. Fui mais da adolescência pra frente. E ali teve aí teve sim as questões de irmão. Ciúmes, aquela coisa de pega a camisa do outro, esse aqui é meu amigo, vai arrumar o seu. Briga, né? Normal, isso sim é normal.